ao som da chuva, depois do grande calor que fez aqui em Belo Horizonte, do calor intenso, a gente agora vai conversar com você aqui ao som da chuva. Meu nome é Alexandro, eu sou um psicólogo aqui de Belo Horizonte. Eu estou dizendo isso para deixar bem claro que, em relação às questões da professora Monique, eu não sou psicólogo da professora Monique, não sou pago nem por ela, nem pela família dela, nem pela defesa dela, nem por amigos dela, nem por ninguém, não sou pago para nada em relação ao que me posiciono aqui. E também não sou contratado de nada, nem para nada. Eu apenas sou um amigo solidário que tem uma função que não é em relação à professora Monique. Eu sou psicólogo, sou professor de sociologia e sou também pastor. Com essas minhas 3 funções, no ano de 2021, eu observei o que aconteceu na primeira entrevista que eu vi no Fantástico em relação à professora Monique e vi que a situação dela é uma situação de interesse público, de interesse coletivo, porque é uma mulher, mãe, professora, que está sendo surrupiada pelo poder público. O poder público está ajudando o ex-marido dessa mulher e da mãe do pequeno Henrique a violentar essa ex-mulher de todas as formas, né? Porque até mesmo enquanto ela está presa, há quem aguarde que ela seja morta na prisão. Mas enfim, eu não faço parte da defesa, não faço parte do serviço de psicologia que atende a professora Monique, eu sou apenas um cidadão com essas 3 funções ou formações que me solidarizou com a professora Monique, da professora Monique, do mesmo jeito que uma imensidão de pessoas sem entenderem nada, sem compreenderem nada, se empenham em falar mal dela. Mas eu quero deixar bem claro, o que eu expresso aqui não necessariamente, ou talvez raramente, né, passa pelo crivo da sua família, da sua defesa, né, da família da defesa da professora Monique. Isso eu quero deixar bem claro. Até porque eu não estou aqui querendo ser o porta-voz da professora Monique, nem o porta-voz da defesa dela. Eu estou aqui apenas como um amigo, com algum conhecimento, né? Amigo, de minha parte, ela também não é obrigada a se sentir minha amiga. Na verdade, eu sou amigo e solidário à situação dela, que representa a situação de muitas outras mulheres que estão presas injustamente pelo simples fato de serem mulher. Por que eu estou dizendo isso? Hoje, nós vamos analisar cerca de 20 minutos do depoimento de mais de 9 horas da professora Monique, onde ela vai relatar ali diante da juíza, de maneira formal, com as informações precisas, com as provas entregues, vai relatar o quê? Aquele dia, 12 de fevereiro de 2021, quando ela estava no salão, quando ela estava em sua aula, em sua academia, e dali ela foi para o salão, e nesse dia, ou melhor, nessa tarde, o Jarim chega desavisadamente em casa, e acontece aquele episódio onde a babá não consegue entender o que estava acontecendo, mas ela manda um videozinho para a professora Monique onde o Henri está mancando. E aí, quando a professora Monique fica sabendo, ela imediatamente pede para a menina do salão apressar o serviço, porque ela também ia sair descabelada do serviço, que é isso que a opinião pública quer, mas ninguém faria isso no lugar dela. Então ela pediu para apressar o trabalho, ela sai à procura de câmeras, vai para casa. Chega em casa, ela encontra com o Jarim, os dois discutem o que aconteceu, o Jarim nega tudo, o menino também não confirma, os exames médicos não confirmam, mas o grande público, a opinião pública ficou com o quê? Com a imagem do menino mancando. Então, nesses 20 minutos ela vai dar detalhes disso. Em relação a esses detalhes, eu quero trazer aqui para você 32 pontos em relação ao que ela vai dizer nos 20 minutos. Então, eu vou conversar com você aqui sobre 32 pontos em relação aos quais a gente precisa fazer observações para que a gente não caia na armadilha do senso comum. Não tem nenhum problema a gente ter o nosso senso comum, de pensar que uma mãe não possa violentar uma criança, e é isso que a gente pensa. O problema é quando a gente quer atribuir isso à professora Monique. Então, pense comigo em 32 pontos que ela vai mostrar no seu depoimento, que eu vou deixar para você assisti-lo após eu apresentar esses pontos, tá? Então,
pensemos em algumas coisinhas. Primeiro, no conjunto total do relacionamento do Jairinho com a Monique, com a professora Monique, passaram-se cerca de 5 a 6 meses. E dentro desses 5 a 6 meses houve 3 situações isoladas de suposta violência. Por que eu vou falar suposta violência? Porque não dá para comprovar que houve violência, porque todos aqueles ferimentos que eles falam lá nos exames, os peritos dizem que aquilo possivelmente foi produzido até mesmo na hora da reanimação e de outras situações. Há situações nos autos que dizem que, inclusive, a laceração hepática ela pode ter ocorrido em até 48 horas antes da noite da morte do menino. Então, há outras situações envolvidas nisso aí que se preferiu não investigar, né? Mas então, dentro desses 6 meses, houve 3 situações. Uma, no começo de fevereiro, quando a Monique estava em casa e o Henri vai à cozinha contar para ela que o Jairinho deu nela uma banda e uma moca. Isso aí é só você ver o vídeo anterior desta série, que lá estão as devidas explicações para isso. E a gente vê que Monique não se omitiu de jeito nenhum. Uma segunda situação no dia 12 de fevereiro, que é essa que a gente vai falar sobre ela agora. E a terceira situação do dia 7 para o dia 8 de março, quando o menino é encontrado morto após Monique ser acordada por Jairo. Ou seja, em nenhuma dessas 3 situações a Monique viu violência, e há outros detalhezinhos que a gente vai ver ainda nesses 32 pontos. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as pessoas logo ficam incomodadas porque a Monique começa a relatar dizendo que ela tinha ido à academia, depois ela foi ao salão, aí as pessoas são tão misóginas que falam assim, a mulher frequentava a academia e ia ao salão. Gente, quantas de nós, quantas de vocês mulheres não frequentam a academia e não vão ao salão? Por que a professora Monique tem de ser criminalizada, tem de sofrer essa misoginia gratuita, sendo que ali no dia a dia dela, ela deixou o filho com a babá, não sabia que o então companheiro ia chegar inadvertidamente, foi ao salão, né? Foi ao treino, depois foi ao salão, e ela estava lá no salão, e a babá a mantinha informada. Por que as pessoas querem criminalizar uma mãe nessa situação? Sendo que a maioria das mães que eu e você conhecemos, elas saem de casa 7 horas da manhã e voltam quase 8, 9 horas da noite já cansadas. E ainda tendo elas passam o dia inteiro cuidando de filhos de outrem para ter o sustento e chegar à noite e poder dar o mínimo de sustento para os seus filhos. E aí, porque a professora Monique, que tinha condições de poder fazer as coisas que ela estava fazendo, ela vai ser criminalizada nisso? Esse é o segundo ponto. Terceira situação. A própria professora Monique, no seu depoimento, não percebe que ela estava sofrendo violência contra a mulher, porque ela vai dizer assim, que ela sempre se preocupava em não deixar o Henri com o Jairinho, e ela sempre se preocupava em, quando sabia que o Jairinho estava chegando em casa, ela corria imediatamente para casa, porque o Jairinho tinha uma preferência, ele queria chegar em casa e encontrar a mulher dele lá, que esse homem conservador, né? O homem conservador que não suporta chegar em casa e a mulher não está, vai acusá-la de tudo quanto é coisa, conforme ela mesma já disse em partes anteriores do seu depoimento, que o Jairinho fazia com ela, xingava ela de tudo quanto é coisa, que até o diabo não tem coragem de falar e que maridos falam para as mulheres. Mas ela estava ali, em situação de violência, e falando, olha, eu fiquei sabendo que ele chegou em casa, eu preciso correr para casa. Ela tinha este hábito. O problema é que nesse dia 12 de fevereiro, o Jairinho chegou em casa sem avisar, aí a babá avisa para ela que ele estava lá, mas diz também que ele só foi para pegar algumas coisas e sair, né? Mas olha só, em meio à necessidade dela de discernir o que pudesse estar acontecendo com o filho dela, e ela não conseguiu, e não foi só ela que conseguiu não, nem ela conseguiu, nem o ex-marido conseguiu, né? E nem ninguém conseguia discernir que estava acontecendo alguma coisa ali. A própria babá ela é muito econômica em dizer o que pudesse estar acontecendo, porque, conforme ela mesmo disse, ela não viu. Ela tinha preocupações, possivelmente ela ouviu algum boato sobre o então patrão, mas ela não viu, ela não podia fazer essas acusações, né? Então, a Monique está dentro desse bojo aí de, ao mesmo tempo, ter de discernir o que estava acontecendo com o filho, ela não estava conseguindo discernir nem o que estava acontecendo com ela, que esse negócio de mulher ter que chegar em casa porque o marido exige. Muitas mulheres que me assistem vivem essa vida e não percebem o nível de violência que isso é. Quarto ponto. Olha só, e aqui não é colocando culpa no menino Henri.
é que o menino Henri era uma criança. E em ele sendo uma criança, ele tinha comportamentos de criança que não indicavam que ele estivesse sofrendo violência, que ele tivesse pavor daquele Jairinho. Porque o que a babá vai dizer? Que quando o Jairinho chega em casa inadvertidamente, o Henri vai correndo abraçá-lo com alegria, com satisfação nesse dia aí que vocês acham que a mãe não se importou com ele. A própria babá ficava assim, mas o que é isso, meu Deus do céu? O menino foi correndo abraçá-lo, sentou no colo dele, e aí o que acontece é que Jairinho diz que precisa conversar com ele. A babá viu os embrulhos e achava que era alguma coisa que ele ia dar para o menino. Depois ela ficou sabendo que não tinha nada a ver com coisa de criança. Ele conversou com o menino ali entre 3 e 6 minutos, mais ou menos, né? Porque nós temos aí a memória delas e temos aí os autos, as conversas que provam, né, quanto tempo que esse menino saiu do quarto. Então, em meio a isso tudo, o menino apresenta esse comportamento confuso. Quando eu falo confuso, eu não estou criticando o menino, estou dizendo que ele era uma criança e ele gostava do Jairinho. Isso não indica que ele tinha pavor do Jairinho. Isso indica, no máximo, que ele não gostava desse cara ser o novo companheiro da mamãe dele, que meninos na fase do Henri têm uma verdadeira devoção por suas mães e não gostam muito de pessoas estranhas nisso não. E não acho que mãe nenhuma tem de abrir mão de suas próprias vidas por causa disso não. Né? Quinto ponto. Para quem diz que Monique não se importou com nada que estava acontecendo com o menino. Isso é uma baita de uma mentira. A Monique, ela pede para a babá entrar no quarto quando a babá está assim. Ah, eu não sei o que está acontecendo, está um silêncio. Ela fala, entra lá, bate lá. Ela pede, essa é a primeira providência que uma mãe pode tomar com uma babá da confiança dela que está presente no ambiente. Como é que alguém acha que isso não foi uma providência? Né? Sexto ponto. As pessoas dizem muito, né? Ah, e a conversa da Monique com a babá? Ué, gente, essa conversa ela é maravilhosa porque mais do que provar se Henri estava ou não sofrendo violência, porque essa conversa não prova que Henri estava sofrendo violência, essa conversa como um todo não prova, só prova que o menino estava insatisfeito com a situação, que o menino correu para poder sentar no colo do tio Jairinho e conversar com ele, que o menino ficou em silêncio no quarto por alguns minutos, mas logo ele saiu, dizendo que ele tinha caído da cama, mas ele não diz exatamente o que é ali naquele momento. Mas o que a conversa mostra ali, enquanto as coisas estavam acontecendo, são duas mulheres tentando se ajudar. A babá, vítima de um sistema empregatício, vítima de uma família rica e poderosa do Rio de Janeiro, vítima de várias situações como mulher. A mãe, patroa, ainda que tivesse alguma condição financeira melhor do que a da babá, estudante de psicologia, a mãe também estava sofrendo todo um sistema, porque no meio disso todo tinha um ex-marido, que já já a gente vai falar dele. Então, o que a gente tem ali não é, elas omitiram isso, elas não omitiram nada. A conversa está mostrando que era uma mulher tentando ajudar a outra sobre o que fazer com uma criança que estava no meio desse processo, e elas não sabiam exatamente o que fazer, elas fizeram o que podiam, e daqui a pouco você vai entender isso. Sétimo ponto. Como é que a mãe vai tomar providências quando a babá diz para ela, olha, quando o Jairinho sai, a babá manda mensagem para ela e fala, não, pode ficar tranquilo, tá tudo bem, o Jair já se retirou. Né? O Jairinho, né, já se retirou. Então como é que a mãe precisava ficar obsessiva se a babá, em quem ela confiava, e as duas confiavam uma na outra sim, né? Toda aquela história que eu ouvi lá no tribunal, de a babá não querer que a Monique esteja presente, aquilo ali tem coisas que eu e você nem fazemos ideia, mas muitos provavelmente aquela babá pensa assim, meu Deus, eu vou ter que ofender essa mulher em nome de ameaças que eu estou recebendo, então eu prefiro que ela nem esteja. A babá não queria ser Judas ali, cara de pau na cara da Monique, né? Então, quando ela pede para a Monique estar ausente, é porque ela sabe que essa conversa eram duas mulheres aflitas, tentando se ajudar uma a outra e tentando socorrer o menino, de quem nenhuma das duas tinha provas concretas do que estivesse acontecendo. É assim que eu vejo, e eu estou falando só no meu nome, a defesa da professora talvez não concorde comigo, a família da professora não concorde comigo, talvez a professora não concorde comigo. Estou fazendo aqui uma leitura com algum fundamento, como as pessoas que falam mal da Monique fazem leituras sem o menor fundamento. Aqui eu estou te apresentando os fundamentos. Oitavo ponto. Veja como as coisas são confusas. A professora Monique está no salão. De um lado ela acaba de receber a notícia da babá que está tudo bem. E nesse íntere, Jairo liga para ela para justificar que foi em casa, pegou algum contrato, fazer alguma coisa. E ele nem toca no assunto que estava preocupando as duas, que era a questão do menino Henri. Aí alguém pergunta assim,
Ah, mas e aí? Por que a Monique não perguntou a ele? É porque as coisas são muito rápidas. Ele desliga o telefone, o pequeno Henri liga para ela, em mensagem de vídeo, e fala para ela sobre a frase que o Jairinho falou, porque diz que os dois iam ter uma conversa sobre a viagem. Então, possivelmente, ali naquele ínterim, Jairinho falou pro menino, olha, a gente precisa viajar, você atrapalha muito o meu relacionamento com tua mãe, aquela coisa toda, se comporte direitinho, aquela coisa. Mas é interessante que, apesar do Henri dizer, né, e perguntar para a mãe, eu atrapalho a sua vida ou o seu relacionamento, não me lembro exatamente o que ele pergunta, que ele atrapalhava alguma coisa. Mas em nenhum momento, isso é muito claro nas conversas, nos autos, nas provas que entregaram à justiça, em nenhum momento o Henri menciona sobre violência, que o Jairinho empurrou da cama, que o Jairinho machucou, ele não menciona nada disso, ele só menciona essa questão da frase, porque possivelmente o Jairinho, que ia viajar com eles no dia seguinte, estava querendo um comportamento mais adulto dessa criança, né? É muito comum os homens ter essa insensibilidade. Quando eu falo que é comum, não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que homens precisariam ser mais punidos por essa falta de humanidade que nos constitui, né? 10º ponto. O Jairinho, ou melhor, a professora Monique, ao saber de que o Jairinho tinha falado aquelas coisas com o filho dela, ela liga imediatamente para o Jairo, e aí ele nega tudo, né? Aí ao fim dessa conversa tensa que ela já teve com o Jairinho, a babá retorna para ela e fala que ela vai ficar tranquila, que está tudo bem. Então ela foi ficando lá, que ela ainda nem sabia da questão da cama, da questão da queda, o que tinha sido, e por isso que ela estava ainda no salão, porque não tinha acontecido ainda nada grave que na percepção dela exigisse que ela fosse correndo fazer alguma coisa, porque ninguém ali sabia realmente o que estava acontecendo. Aí nós vamos para o 12º ponto. Aí após 2 horas disso tudo que eu falei aqui com você, aí sim, a babá conversando com o Henri, ele diz para ela que ele tinha caído da cama, depois ele diz que o Jairinho empurrou da cama. E aí naquele contexto, né, gente, numa situação onde o menino não estava satisfeito com o novo relacionamento da mãe, qualquer confusão que acontecesse na cabeça de quem quer que fosse, seria compreensível, mas daqui a pouco a gente vai falar disso. 13º ponto. Quando a babá ouve do Henri o que estava acontecendo 2 horas depois, ela comunica a Monique, que imediatamente fala assim, conclui o serviço, me fala onde é que tem um lugar que a gente compre câmeras, e aí ela sai fazendo toda essa operação. Como é que alguém vai dizer que ela não agiu imediatamente? Como alguém vai dizer que ela não se omitiu? Ela tinha que ser um anjo, sair do salão e já está em casa? Eu sei que é muito comum as mães se culparem por não serem super seres humanos, mas tudo que ela podia fazer era sair correndo do salão, pegar o carro, enfrentar o trânsito, chegar em casa e fazer o que lhe era possível, conforme a gente vai ver no 14º ponto. É muito importante a gente compreender que nesse contexto aí, que a gente fica focado, a gente que está de fora fica focado, babá, Monique, Henri, mas nesse contexto tem uma figura que não aparece aí, mas ela está presente, que é o ex-marido da professora Monique. Porque alguém fala assim, mas como é que Monique não achou estranho o Jairinho negar tudo? Por que o menino disse uma coisa e depois diz tal? A gente tem que entender que no meio disso tudo nós tínhamos aí um pai, que era ex-marido da professora, que já tinha dito coisas estranhas para o seu filho. Esse pai disse para o filho, olha, a bunda da mamãe é só sua e do papai. O pai disse ao filho que a mamãe tinha roubado o carro do papai. Então o menino ele ficava confuso com esses dois homens. Um que o enchia de presentes, aquele expressava carinho, que corria para abraçar, sentar no colo. E o outro que era um pai carinhoso, amoroso, mas que estava falando mal da mãe para o filho, insatisfeito que ele estava do novo relacionamento da mãe também. A Monique chega a falar no depoimento dela que ela estava sendo disputada pelo Jairinho e pelo Henri, mas na verdade estava sendo disputada pelo Jairinho, pelo Henri e pelo Leniel, que ficava contaminando a mente da criança. Possivelmente a Monique, sendo professora, entendendo um pouquinho de psicologia da criança, que toda professora que lida com criança e adolescente estuda, mesmo que ela não seja psicóloga, ela tem algumas noções da psicologia da educação, então ela sabe que o menino fica confuso, aí para agradar o pai ele precisa criar uma situação contra o companheiro. Eu não estou aqui justificando o Jairinho, estou tentando fazer a leitura da percepção de uma criança, que é muito provável e muito frequente. E não estou com isso criminalizando o menino. O que eu estou dizendo é que, no meio dessa história de Jairinho, fez, não fez, assume, não assume,
mas era o mesmo menino que quando que encontrava com o pai falava essas coisas com o menino, que pensava assim, meu Deus, eu preciso ser agradável ao meu pai também, então eu preciso mostrar que eu não estou satisfeito com esse homem. Como é que a gente sabe disso? É a partir do 15º ponto, que em meio a isso tudo que eu estou te falando, que ainda tinha o Leniel oculto aí mais presente, ativo, a professora então vai para casa e ela tem o fator do trânsito que ela consegue provar para a juíza com o aplicativo que ela não demorou 4 horas para chegar em casa. Quando ela tem a informação de que o menino caiu da cama, seja porque já empurrou, seja porque ele tenha caído da cama, ela demora no máximo 20 minutos para estar em casa por causa do engarrafamento do trânsito no horário de pico, como a gente sabe, a partir ali de 17h30 a 18 horas, na verdade 17h40, né? O 16º ponto é exatamente esse. Enquanto as pessoas ficam falando, ai, que mulher desnaturada, ficou lá 4 horas no salão, chegou em casa depois das 19. Mentira. O 16º ponto é isso, é mentira, essa fofoca perversa que fica falando contra a professora. E ela corrigiu isso nos autos, mas tem gente até hoje que fica falando isso. Mas vamos ao 17º ponto. É importante a gente entender que 2 homens aí estavam confundindo tanto a professora Monique como seu filho, o pequeno Henri. O primeiro homem, Jairinho, que tinha uma relação contraditória com o Henri, e ao mesmo tempo ele também tinha uma relação contraditória com a professora Monique, de violências e muitos arrependimentos sinceros. Muitas mulheres que estão me assistindo aqui sabem que isso acontece na realidade da maioria absoluta das mulheres, essas violências simbólicas. Às vezes o cara nunca encostou um dedo na mulher, mas ele é violento em dizer que ela está parecendo uma piranha, que ela é isso, que ela é aquilo, que ele só vai se acalmar se ela conversar com ele na cama. Essas coisas todas que as mulheres não discernem que elas podem estar recaindo contra os seus filhos assim de maneira fácil, não. Tanto é que, enquanto eu estou conversando com você aqui, em algum momento deste dia, alguma mulher aí já perdeu o filho porque ela não estava percebendo que o ex-marido, um bom pai, um cara legal, chamou as crianças para passear, para ceifar a vida delas e mexer com a mãe. A professora Monique não tinha como discernir isso. Então esse era o Jairinho confundindo mãe e filho. E por outro lado, nós tínhamos aí a figura que não aparecia tanto, mas que insuflava o Henri contra Jairo e contra Monique. Né? Então o Henri, os sentimentos que ele tinha contra Jairo, possivelmente era muito insuflado pelo pai que não estava satisfeito com aquela relação. Porque um pai que diz para o filho que a bunda da mamãe é só dos dois, um pai que diz para o filho que a mamãe roubou o carro do papai, ele pode ter dito muitas outras coisas para esse filho, e eu sei que as pessoas não gostam que a gente aponte isso, mas esse processo não pode existir fora das ações do senhor Leniel também não. Não é? Por isso, aqui no meu 18º ponto, eu quero enfatizar para você. Eu não sou da defesa, não sou representante de Monique, eu sou apenas um cidadão que está apontando para você algumas coisas que o Ministério Público do Rio de Janeiro preferiu não investigar, sobre as quais o Ministério Público preferiu não se debruçar. Vamos ao 19º ponto. Quando a professora Monique chega em casa e ela encontra com o Jairinho, que já tinha chegado um pouco antes dela, os dois têm uma discussão de casal ali, onde o Jairinho nega tudo, aí ela fala, não, mas o meu filho disse isso. Aí ele fala assim, ah, mas seu filho também inventa, o que tem eu poder ficar sozinho com ele algumas coisas, um tempinho à toa? Então, toda essa questão faz a mãe ficar assim, meu Deus, será que não é meu filho realmente que não está gostando desse cara? Será que o Leniel não está colocando coisas na cabeça dele? Então, olha, como é que a gente vai esquecer de Leniel nessa história? Por tudo que eu já te falei aqui até agora. Mas vamos ao 20º ponto. Em meio a isso tudo, o que ela faz? Olha só como é que essa mãe tomou as providências. Ela pega o seu pequeno Henri, diz para o Jairo, não vou dormir aqui não, estou muito desconfiada disso tudo. Pega o filho dela e vai para a casa da mãe, da avó paterna, da dona Rosângela, pessoa maravilhosa que a gente está conhecendo aí, né? E dorme na casa da mãe. E aí tem toda aquela história de que o menino não queria falar aquela hora, que ele queria dormir, ele dormiu a noite inteira. Vamos ao 21º ponto. No carro, há uma curta conversa entre a mãe e a babá, enquanto o menino já dormia no colo da babá, e a mãe pergunta o que aconteceu, a babá fala do que o Henri disse, mas a babá diz para a mãe, olha, eu não acho que aconteceu nada não, porque os adultos ali entendiam o seguinte, olha, o Henri ele não está gostando disso. Isso é verdade, eu não estou aqui recriminando os adultos que desconfiavam disso não, né? Mesmo assim, o que a professora Monique faz? Ela printa toda aquela conversa que foi publicada nos autos e que saiu aí toda distorcida na imprensa, ela printa aquela conversa e ela envia
para pelo menos duas pessoas, para a Leila Rosângela e para a psicóloga do Henri. Como é que essa mãe não tomou as providências que lhe eram possíveis ou que lhe eram compreensíveis naquela situação? E aí uma das providências que essa mãe tinha de tomar era em relação às próprias percepções, porque ela estava vendo aquela disputa ali. Um menino que possivelmente não gostava do novo relacionamento da mãe, o pai do menino que insuflava a mente dele com coisas confusas sobre a mãe, o Jairinho que, com a paixão translocada e até perversa que ele tinha pela mãe, ele também estava lá mexendo com o menino, mas ninguém imaginava que isso tinha a ver com violência física nem com morte, porque até agora, de tudo que a gente viu, que você vai ver no depoimento dela, o menino não relata violência física, né? E aí ela envia isso para a psicóloga e é importante enfatizar que tanto o Leniel quanto o Jairinho deixavam a cabeça do pequeno Henri confusa. E aí a professora tinha que ver critérios mais técnicos para isso, né? Quantas mães nem essa chance têm? E aí parece que alguém quer recriminar a professora Monique porque ela usou as condições que ela tinha e o conhecimento que ela tinha para ser técnica. Só que quando a mulher é técnica, aí ela é vista como alguém desumano, aparecido. Não, ela estava agindo com as ferramentas que ela tinha. Ela nem estava errada em nada disso. Tanto é que a juíza vai mais à frente absolvê-la sumariamente. Que não se vê ali Monique concordando com tortura nenhuma, nem abandonando o menino na tortura nenhuma. 24º ponto. A professora Monique consulta a Leila Rosângela, a babá Tainá, a mãe dela, o pai dela que ainda era vivo. Todas essas pessoas, o irmão dela, o Brian, todas essas pessoas entendem o seguinte: olha, vamos ouvir o Henrique, que estava dormindo nessa hora que ela estava conversando com todo mundo, vamos ouvir o menino e vamos levá-lo ao médico, vamos ver o que é possível fazer. Como é que você acha que essa mulher não tomou providência em relação a isso? A questão é que a opinião pública gostaria que ela agisse de maneira desembestada. Ai, meu Deus, pega esse menino, sai correndo. Ela não tinha certeza do que estava acontecendo e ela era professora, ela entendia que o filho dela poderia estar confuso, né? Eu já vi, sendo psicólogo, sendo coordenador geral de um projeto que atendia 120 crianças, por exemplo, eu já vi as mães perdendo a criança, porque a mãe estava com a razão e com medo e com pavores, aí a conselheira tutelar olhou para aquilo e usou aquilo como a mãe, contra a mãe. Então a opinião pública queria que a professora Monique saísse desembestada. Mães perdem filhos quando saem desembestadas por aí, né? A opinião pública critica a mãe quando ela consegue ser pacífica, técnica, como ela pôde ser, mas se ela saísse desembestada, o próprio Leniel usaria isso contra ela. Ah, essa mãe não tem equilíbrio, não concordo com essa forma dela agir, vamos pegar esse menino de volta. Ela sairia como uma mãe louca, desembestada, descompromissada. Então ela consultou as pessoas, ela ouviu conselhos e essa mãe está sendo recriminada por ela ter procurado agir com sabedoria. 25º ponto. Enquanto Henri ainda estava dormindo, o Jairinho liga para tentar se explicar, reconciliar e tudo, e nisso tudo ele convence Monique a voltar ao apartamento para os dois conversarem. E aí, é claro, ele dá um jeito de mostrar que aquilo foi um mal entendido, tudo é a professora ali no meio, sem saber de fato as informações. Por exemplo, a mulher não sabia, o Henri nunca tinha dito para ela, por exemplo, que Jairinho dava abraço apertado nele, como ele disse ao pai. Então, ela ficou ali naquela confusão de, naquele momento, acreditar naquele homem que era uma mistura de um homem que era confuso, mas era um homem também que era profundamente arrependido. Ele tinha essa vibe de parecer-se profundamente arrependido, né? As pessoas esquecem, e aqui eu não estou dizendo que é para ser assim, mas as pessoas se apaixonaram com aquele filme, aquela série, sei lá, 50 Tons de Cinza, onde as pessoas ficam assim, tentando entender por que a mulher caía nas confusões daquele homem. E aí agora critica a professora Monique. Por mais que isso que eu esteja falando que pareça um equívoco conceitual, mas o que eu estou dizendo é que as pessoas elas se apaixonam por algumas questões da literatura, do cinema, mas na hora de uma mulher da vida real se pegar confusa assim, eles querem que ela consiga discernir e pronto, acabou. 26º ponto, Monique fez o que todo mundo acha que ela tinha que fazer, levou o menino ao hospital. 27º ponto, a Monique vai dizer ali diante da juíza que ela, naquele momento, ela não conseguia acreditar totalmente no menino exatamente por causa de tudo que eu falei com vocês. O menino estava recebendo informações confusas do pai, informações confusas do Jairinho, reações confusas da babá, que não dizia, olha, eu conheço esse patrão de mais tempo, né? Porque talvez ela nunca tinha visto nada, ela também não podia falar. Então,
como tudo era muito confuso e os especialistas todos falavam, não, a criança age assim mesmo, ele não está satisfeito, ela como professora conhecia inúmeras histórias sobre isso, então ela vai dizer isso para a juíza, mas é que a gente não pode deixar de considerar uma coisa, que esse tipo de desconfiança temporária que todas as mães têm em relação aos filhos não deveria ser criminalizada, né? A Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni, contou que recentemente o filho que ela teve depois da morte da sua filha, ela vê que ele é muito dramático, que ele faz muitas encenações, e teve um momento que ele machucou de verdade e ela teve dificuldade para detectar que aquilo era um sofrimento real. Tanto é que ela faz um teste e ele chora. Aí o pai do menino também faz um teste e ele chora, aí agora não é drama não. Ou seja, imagina se esse menino morre no dia seguinte, né? Ai, essa Ana Carolina não olhou para o seu filho. Não, gente, ela se confundiu com um menino como qualquer mãe se confunde com seus filhos. Eu tive 3 crianças, cada uma com o seu próprio estilo de ser dramático, e a gente se perde um pouquinho nisso mesmo. E nesse contexto todo ela pensava, eu acho que meu filho está um pouco satisfeito com isso aí, porque ele dava informações confusas, né? Ah, eu caí da cama, não, o Jairim me empurrou. Então, ela ficava pensando o que é drama aí, o que é necessidade, mas deixa eu levar para ver o que está acontecendo. E aí, no nosso 28º ponto, a professora Monique então leva o filho ao hospital, o Jairim para tentar se redimir, tá vendo como é que a mãe fica confusa? Ele vai falar assim, eu vou lá com você porque eu não fiz nada disso que vocês estão falando. Aí ele vai ao hospital, os exames são feitos, não constatam nada, ela vê que não constatou nada, ela tá assim, vai, então não aconteceu nada então mesmo, não? Foi alguma confusão do meu pequeno, até porque no dia seguinte que eles foram viajar, o Henri brincou de patinete, todos os movimentos físicos normais, e aí a mãe fica assim, ué gente, meu Deus, eu me compadeci do meu filho, mas os exames não apresentaram nada e ele está aqui agora brincando de patinete. Então a gente não consegue entrar dentro do contexto dessa mãe, olha o sofrimento dessa mãe, para agora ela estar injustamente presa por crime que ela não cometeu. E por todas as coisas que ela tentou fazer, né? Quem está de fora é que fica julgando. Igual a gente faz com jogadores de futebol, embora a situação da professora Monique não tenha nada a ver com futebol, não é uma coisa tão banal assim, é uma coisa séria, que ela não estava conseguindo discernir, né? Uma coisa curiosa é que o Henri não diz nada disso pro Leniel, né? Pelo menos as entrevistas múltiplas que o Leniel dá, ele nunca contou que o Henri disse para ele que o Jairim tinha derrubado ele da cama, essas coisas. Então, por isso que a Monique olhava assim, gente, ele não comentou nem pro pai dele, porque do abraço apertado ele comentou. Então se ele não comentou que ele caiu da cama, não deve ter sido verdade. Que mãe não ficaria com o mesmo sentimento de confusão? Agora, tem um ponto aqui que eu acho importante para finalizar. Se você observar enquanto a professora está falando dessa parte, que não houve tortura, do sentimento de confusão que ela tinha e tudo, desse momento mais técnico, o promotor está ali fazendo outra coisa, ele nem está prestando atenção. A juíza lá toda atenta, vendo cada detalhe do que a depoente está falando. E o promotor nem aí. E isso diz muita coisa. Mas vamos ficar com o que a professora Monique está falando, para que a gente não seja mais injusto do que a gente tem sido com ela. O que você não entender nesses 20 minutos, volte aqui, que é por isso que eu estou pontuando algumas falas dela ali. Ele não tinha nenhum tipo de maldade com meu filho, ele não era uma pessoa ruim, ele era uma pessoa boa, gentil, ele levava presente para o Henri, levava chocolate, ele sempre queria agradar, mas existiam esses pontos de oscilação. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos um problema na véspera do Carnaval, no dia 12 de fevereiro, que foi quando eu saí para ir para o cabeleireiro, que a Tainá, minha empregada, relatou a primeira suposta tortura para mim. No caso, o que aconteceu? Eu saí para ir para o salão de beleza, para ir para a academia e para ir para o salão, que era véspera de Carnaval, 12 de fevereiro, sexta-feira. E aí fui para o Shopping Metropolitano, que fica próximo da nossa casa, uns 10 minutos próximo. Saí, fui para a academia. Quando foi 3 horas, se eu não me engano, foi de 3 às 4 que eu fui para a academia, ou de 2h30 às 3h30, e depois eu fui para o salão Walter para fazer o cabelo e para fazer a unha. E aí, quando eu cheguei no salão, a Tainá começou a me relatar que o tio Jairinho, que o Jairinho tinha chegado em casa sem avisar. Isso foi o quê? Por telefone ou WhatsApp? WhatsApp. Ela conversando comigo por mensagem de texto de WhatsApp.
E aí ela falou que o Jairinho tinha chegado mais cedo, sem avisar, porque ele sempre me avisava quando ele estava chegando, até porque eu voltava para casa. Mesmo que eu tivesse saído, na hora que ele estivesse chegando, eu voltava, porque ele gostava de, quando chegasse, me encontrar em casa. E aí eu falei assim, ué, mas ele nem me avisou, não tinha me avisado nada. Aí ela falou, bom, Jairinho chegou. E eu e a Leila Rosângela, que era ela e a empregada, ficaram até emocionadas, que elas disseram que o Henri saiu correndo do colo da Tainá e foi direto para o colo do Jairinho e abraçou o Jairinho. Aí ela falou que o Jairinho disse que era para eles irem para o quarto, que ele iria mostrar uma coisa que ele tinha comprado para o carnaval, para levar para o carnaval. E assim o Henri foi. E aí ela falou assim, Monique, tem alguma coisa muito estranha, porque Jairinho pegou o Henri e levou para o quarto. Aí eu falei para a Tainá, o Leniel já tinha me pedido, que ele não queria que deixasse Henri sozinho. Então, o Henri estava com Leila Rosângela e Tainá dentro de casa, sob a responsabilidade delas, até porque o Jairinho não estava em casa. E aí, quando ele chega, leva o meu filho para o quarto. E aí eu falei assim, bom, ele levou, e aí, o que está acontecendo? Ela falou assim, ligaram a televisão, e a televisão está com som de desenho, acho que estava com som de desenho, se eu não me engano, com a televisão alta, com a porta fechada. Eu falei assim, ué, só você entra, né? Entra para ver o que está acontecendo. Aí ela falou assim, eu não quero interromper, foi alguma coisa nesse sentido, eu não quero interromper a privacidade dele. Eu falei assim, fala que eu liguei, que eu pedi para vocês descerem para a brinquedoteca. E aí ela falou assim, não, Monique, eu tenho medo dele me pegar no telefone e tudo. Eu falei assim, Tainá, entra no quarto. Mandei ela entrar no quarto de novo. E aí ela disse que a porta se abriu, que ela ouviu um silêncio e a porta se abriu. E, nisso, foram cerca de 6 minutos pelas mensagens do WhatsApp. Ele não ficou mais do que 6 minutos dentro do quarto. Quando o Henri saiu do quarto, ele foi direto para o colo da Tainá na sala. E ela começa a me mandar um monte de foto dela e do Henri. Eu vi a foto dela, o Henri no colo dela, perguntei o que tinha acontecido, ela falou assim, não sei, o Henri não fala nada. Aí eu falo, bom, então, está tudo bem? Ela falou, está tudo bem. Jairinho está saindo de casa. Aí eu falei, ok. Nisso, Jairinho me liga, não dizendo que foi para casa, ele diz que ele estava trabalhando e que ele iria no Barra Shopping para buscar um documento de compra e venda de um terreno que ele tinha comprado no Recreio, que ele tinha esquecido num restaurante, acho que é Levan, do Barra Shopping. Aí eu falei, tudo bem, mas ele não comentou em nenhum momento que ele tinha ido para casa. Foi logo depois... Ligou logo depois que ela disse que ele estava saindo de casa? Ele já tinha saído. E ela já tinha me avisado que ele tinha saído de casa. E ele não me avisou que tinha ido para casa, como ele sempre fazia. Aí, a senhora chegou nesse telefonema, a senhora chegou a pedir para falar com o Henri, para saber o que aconteceu? Então, aí logo depois que o Jairinho desligou o telefone, o Henri me ligou de vídeo. E ele me ligou de vídeo e ele falou assim, mamãe, o tio Jairinho disse que eu atrapalho o seu relacionamento com ele. Eu falei assim, filho, você não me atrapalha em nada, você nunca me atrapalhou, isso não existe. Aí ele falou assim, então o tio Jairinho está mentindo. Eu falei assim, filho, não existe, você nunca me atrapalhou. E isso tem até no depoimento da cabeleireira, que ela presenciou o fato, em depoimento de sede policial, que o Henri tinha feito essa ligação de vídeo para mim, dizendo que o tio Jairinho tinha dito que ele atrapalhava o meu relacionamento com ele. Só, não falou mais nada. Aí ele falou assim, mamãe, vem para casa. Eu falei assim, tá bom, mamãe já está acabando, mas você está bem? Estou bem. Então tá, mamãe está acabando e vai para casa. Eu não me recordo ao certo o horário que foi, mas eu acredito que isso tenha sido por volta de umas 3h40 da tarde, se eu não me engano. Por mais ou menos aproximadamente, eu acho que era esse o horário. E aí a Tainá me manda foto do Henri, fala que ele está no colo dela, está tudo bem. E aí o que eu faço? Depois que o Henri me liga de ligação de vídeo, eu ligo para o Jairinho. E eu ligo para ele e falo assim, Jairinho... Ainda no salão. No salão. E aí eu falei, Jairinho, por que você falou para o meu filho que
ele atrapalha o nosso relacionamento. Meu filho não atrapalha o nosso relacionamento em nada. Eu não quero que você faça esse tipo de comentário. Aí ele foi, se desculpou, falou que não falou nada daquilo, que aquilo era invenção do Henri, que era invenção da babá, que ele ia mandar a babá embora. Obrigada. Que ele ia mandar a babá embora, que ela que estava inventando. Aí eu falei assim, não foi ela que falou, foi o meu filho que me falou por ligação de vídeo. E aí ele foi, desmentiu tudo, falou que não era verdade e que ele estava lá no Barra Shopping procurando o documento dele de compra e venda. Aí eu falei, tá bom. Aí fui, liguei pela mensagem de WhatsApp da Tainá, que está registrado também nas mídias. Ela fala assim, olha, Monique, está tudo bem. O Henri não falou nada, está aqui comigo, ele está bem. Quando foi 5, eu também não me recordo a hora ao certo, mas 5h30 da tarde, talvez 5h40 da tarde, ela vai e me manda outra mensagem, dizendo assim, Monique, vem para casa. O Henri relatou, o Henri falou que o tio Jairinho tinha machucado ele, que tinha dado uma banda nele e que ele estava com o joelho. Ele tinha voltado? O Jairo tinha Nesse voltado? momento, eu acho que o Jairo não tinha voltado ainda. Então, ele estava relatando uma coisa que tinha acontecido naqueles 6 minutos, exatamente, para a babá. Mas isso foi depois de 2 horas, porque a hora que ele me ligou, que ele me ligou de vídeo, foi umas 3h40, 3h50 da tarde. E ele só falou para a Tainá umas 5 e também umas 5h40, 5h50. Tem que ver direitinho, não sei se o Hugo tem o horário, mas foi mais aproximadamente esse horário. E aí o Henri fala para a Tainá que o tio Jairinho tinha machucado ele, que tinha dado uma banda nele. E o joelhinho dele estava doendo. Aí eu falei assim, então agora eu vou embora. Aí pedi para a cabeleireira acelerar, que eu estava querendo ir embora, que eu ia embora, e que eu ia procurar câmera de segurança, porque, naquele momento, eu desconfiei da conduta dele, mas eu não tinha certeza, porque eu ainda tinha que conversar com meu filho, eu não sabia o que tinha acontecido de fato, nem ela, até porque ela também não tinha visto. Aí, o que aconteceu? Quando foi depois das 6 horas, eu cheguei em casa. A Abelardo Bueno, ali onde eu moro, era véspera de carnaval, estava toda engarrafada. E o delegado, acho que até diz em depoimento aqui, em audiência, que eu cheguei 4 horas depois que o meu filho relata as agressões. E isso não é verdade, como está provado nas mídias. 5h42, se eu não me engano, foi relatado para mim uma possível agressão. E após as 6 horas, eu cheguei em casa. Foi logo após as 6 horas. Tem como comprovar até pelo meu sem parar, que eu tenho sem parar no carro. Só ver o horário que eu saí do shopping e a hora que eu entrei dentro do meu apartamento no condomínio. Então, não foram 4 horas, como o delegado disse que tinha sido. Ele tinha falado desde a hora que eu saí de casa até a hora que eu cheguei em casa. Mas não foi do relato que a babá me confirmou que o Henri tinha uma suposta agressão até o horário que eu cheguei em casa. Então, assim, muitas pessoas começaram a me julgar e a me condenar de acordo com as 4 horas que eu fiquei no salão. E o meu filho sendo espancado dentro de casa. E isso não aconteceu. O Henri ficou 6 minutos dentro do quarto com o Jairinho. Ele saiu do quarto sem chorar, sem reclamar, ele me ligou. E a única coisa que ele me relatou foi que o tio Jairinho disse que ele atrapalhava o meu relacionamento com ele, só, mais nada. Não existiu 4 horas que eu fiquei dentro de um salão de cabeleireiro e deixando meu filho sendo espancado. Isso nunca existiu. Isso foram vãs palavras do delegado, infelizmente. Só que é exposto de outra forma, né? Nós somos adjetivadas e estigmatizadas de outra forma. Se a gente colocar no contexto, tudo tem uma explicação. E, então, após as 6 horas, eu cheguei em casa, liguei para a babá, falei para ela descer, para ela ficar na brinquedoteca, que eu ia subir até o apartamento para pegar as malas, porque nós íamos viajar para Mangaratiba, na casa de praia do Jairinho. Íamos passar o carnaval lá. Só que nós brigamos, claro, porque o Henri estava reclamando do joelho,
a babá tinha me dito que o Jairinho tinha dado uma banda nele, às 5h40 e pouca da tarde, e eu não sabia o que tinha acontecido. Liguei para o Jairinho já estava em casa, por isso que eu mandei ela descer com o Henri para a brinquedoteca. E aí eu subi. Quando cheguei lá em cima, nossas malas já estavam prontas. Eu peguei a minha mala, peguei a mala do Henri e eu falei para ele, o que aconteceu? O Jairinho simplesmente falou para mim, não aconteceu nada. Eu só cheguei em casa, comprei Ele comprou coisa assim, irrelevante, que não era nem para ele ter chamado meu filho para o quarto. Acho que era desodorante, pasta de dente, coisa assim, que não tinha nada a ver com meu filho. Comprou algumas coisas para a viagem e queria mostrar para o meu filho. E o Henri, ele fechou a porta. Eu falei, por que você fechou a porta? Aí ele falou, porque eu estava trocando de roupa e eu ia até o banheiro. Eu falei assim, mas ele não estava com a Tainá? Não era para ele estar com a Tainá? Aí ele falou assim, mas a Tainá, você também tem que deixar ele um pouco comigo, você fica muito em cima, porque você não deixa, porque a culpa é sua, porque o Henri não pode ficar 1 minuto comigo sozinho. Aí eu falei assim, olha só, eu vou dormir na casa da minha mãe, eu e Henri. E depois, se você quiser, você vai me explicar direitinho, mas eu vou primeiro arguir o meu filho, eu vou perguntar a ele, indagar ele e saber o que aconteceu pela boca do Henri. E aí foi feito dessa forma. Peguei o Henri, botei no carro, Tainá entrou. A Tainá morava muito próximo da nossa residência. Henri, assim que chegou, ele falou assim, mamãe, estou com sono. Eu falei, filho, primeiro você tem que conversar comigo e me contar tudo o que aconteceu dentro daquele quarto. Aí o Henri falou, mamãe, agora eu estou com sono. Quando eu chegar na casa da vovó, eu te conto. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, Tainá, o que você acha que aconteceu? Ela, Monique, eu não escutei nada. Não ouvi barulho de choro, não ouvi grito, não ouvi nada. O Henri estava bem, só que agora ele estava reclamando de dor no joelho e disse que o tio Jairinho tinha dado uma banda nele. Aí eu falei assim, mas o que você acha? Aí ela falou assim, eu não sei, eu acho que não aconteceu nada. Mas ela tinha me relatado uma coisa, primeiro ela tinha relatado que não estava tudo bem, depois ela me relatou uma suposta agressão, uma suposta banda, depois ela fala para mim que nada aconteceu. Eu fui, tirei os prints da conversa toda que nós tivemos, mandei tanto para a Leila Rosângela, que estava em casa e não era para ela ter ido embora, porque ela estava em casa cuidando do meu filho também, ela foi embora antes da hora, e eu mandei todos os prints para a psicóloga do Henri, porque eu achava que o Henri estava sofrendo com a separação. Então, eu contratei uma psicóloga para que a gente pudesse resolver essas questões de separação, porque eu não sou de família separada. Mas o Leiniel falava para mim que foi um grande problema para ele, quando ele era pequeno, tanto que ele não queria separar por conta disso, que ele havia vivido uma separação quando ele era pequeno. Então, eu contratei uma psicóloga para tratar dessas questões de comportamento do Henri e tudo. E aí eu mandei também os mesmos prints para a psicóloga. E aí a psicóloga falou assim, Monique, eu não sei nem o que te dizer. Eu acho que vamos ver como é que vai ser o proceder, ver o que o Henri vai te falar. Eu falei, tá bom. E a Leila Rosângela falou também a mesma coisa. Escuta o que o Henri tem para te falar. Como eu ia dormir na casa da minha mãe, Henri chegou dormindo, continuou dormindo. Fui, contei a história para minha mãe, contei a história para o meu pai, contei a história para o meu irmão. E eles falaram assim, Monique, vamos esperar o Henri acordar e vamos ouvir dele, porque o Henri verbalizava, o Henri não mentia. E aí, o que aconteceu? Ele dormiu direto e o Jairinho começou a me ligar. E eu falei assim, eu vou dormir aqui na casa da minha mãe. E ele começou a brigar, a falar que não, que eu tinha que ir para lá, que ele tinha que me contar. O que eu fiz? Peguei o carro, voltei para o Majestic, para onde a gente morava, para escutar o que ele tinha para me falar. E ele repetiu as mesmas palavras, que não tinha acontecido nada, que foram 6 minutos no quarto, que ele botou na televisão, num desenho, que nada aconteceu. Eu falei assim, mas por que o joelho do meu filho está doendo? Ele falou, porque o Henri se assustou, porque a porta estava fechada, ele queria sair, ele escorregou da cama e caiu. Aí eu falei para ele, foi só isso que aconteceu, porque ele falou que você deu uma banda nele. Aí ele falou, Monique, eu não dei uma banda no Henri. Foi isso que aconteceu. Ele escorregou da cama e caiu da cama. Bateu o joelho.
Aí eu falei assim, tudo bem, amanhã eu vou levar meu filho no hospital e eu vou ver de fato o que aconteceu. Porque, como eu falei para Vossa Excelência, na época que eu era diretora, eu convivi com crianças que sofriam maus tratos e torturas. E todas essas crianças, elas têm um comportamento, e a gente tem um roteiro a ser seguido. Na minha cabeça, né, eu vivenciando aquilo ali naquele momento. O que eu ia fazer? Atestar com o médico o que o médico iria me falar. Porque quando o Henri começou a reclamar do joelho, poderia ser uma lesão, poderia ser uma luxação, poderia ter torcido o joelho, eu não sei. Ele estava reclamando de dor no joelho. E eu não poderia ser omissa. Ele estava mancando? Ele estava mancando. E aí eu fui e levei ele no hospital no dia seguinte. Falei, Jairinho, vou levar o Henri no hospital no dia 13 de janeiro, no dia 13 de fevereiro. Sim, mas a senhora confrontou o menino. O que o menino disse? Sim, no dia seguinte, porque no mesmo dia, no dia 12, o Henri dormiu. No dia seguinte, o Henri chegou para mim e falou assim, mamãe, o tio Jairinho me empurrou da cama e eu caí, escorreguei e caí no chão. E aí eu falei assim, Henri, fala a verdade para a mamãe, você escorregou da cama e caiu no chão? Ele falou assim, sim, mamãe, eu escorreguei da cama e caí do chão. Mas porque o tio Jairinho te empurrava. Exatamente. Só que quando eu escutei isso, nessa hora eu não acreditei que o tio Jairinho tinha empurrado ele da cama. Então eu perguntei para ele, né, com toda a sinceridade do mundo, perguntei para ele, o tio Jairinho te empurrou, você escorregou da cama e caiu? Aí ele respondeu, sim, eu escorreguei da cama e caí. Então, assim, como eu não acreditava, eu também meio que parece que eu induzi a resposta do meu filho, porque eu não acreditava que o tio Jairinho pudesse empurrar ele da cama. Até porque a babá não disse também que ele foi empurrado da cama. O Henri tinha dito que tinha levado uma banda. Aí eu falei, bom, então o que aconteceu foi que o Henri escorregou da cama e caiu da cama e bateu o joelho no chão. Foi o que eu tinha entendido, porque eu não acreditava que o tio Jairinho pudesse ter empurrado ele da cama. Aí comentei isso com o Leniel, liguei para o Leniel, falei, olha, aconteceu isso, o Henri escorregou, caiu da cama, vou levar ele no hospital. A qual hospital você vai levar? No Real Dor, que era próximo da casa da minha mãe. E aí, Jairinho se prontificou a ir também ao hospital, né, como uma maneira de dizer que ele não tinha feito nada. Falou assim, Monique, eu não fiz nada, eu vou com você até o hospital, vou mostrar para você que nada disso aconteceu. E aí fomos até o hospital. Quando chegou no hospital, o Henri passou pela triagem, a enfermeira fez algumas perguntas, mediu temperatura, pressão, tudo. Depois ele passou por uma pediatra, a pediatra viu ele todo peladinho, tirou a roupa dele toda, perguntou para ele. O Henri falou que tinha escorregado e caído da cama. E depois ele passou por um raio-x, onde a gente fez o exame de imagem. E constatou que nada tinha no joelho dele. Não existia luxação, não existia roxo, não existia machucado, não existia nada. E o médico chegou e falou assim, aqui, Henri, a foto do seu joelho. Aí eu falei, ele vendo os ossinhos dele, foi a primeira vez que ele tinha feito um raio-x. Aí eu falei para ele, olha, filho, não tem nada no seu joelho. Não aconteceu nada. Aí ele falou, tá bom, mamãe. Fomos para casa. Ele ligou para o pai de novo, mostrou a foto. O médico que assistiu o Henri conversou diretamente com o Henri, fez essas Conversou. perguntas diretamente. A senhora estava presente e Só o Jairinho eu. também? O Jairinho ficou do lado de fora. Tá. Eu e Henri. E o Jairinho ficou sentado tipo num banco de espera. E aí, só que o Jairinho também consegue ler raio-x, eu acho que ele tem essa formação, essa especialização. Então, quando o raio-x saiu, ele falou assim, olha aqui, Monique, não precisa nem de laudo, está aqui o raio-x, não tem nada no joelho. Eu falei, não, eu quero o laudo pelo médico, eu quero ver pelo médico o que o médico vai dizer. E veio realmente escrito que não tinha nada, que não tinha nenhuma irregularidade, que o joelho do meu filho estava perfeito. Aí eu acreditei na história do Jairinho, né? Acreditei que não tinha acontecido realmente nada, que meu filho tinha escorregado da cama, que a cama é alta, realmente é uma cama alta,
e ele tinha machucado o joelho nessa queda da cama. E aí ele foi para a casa da minha mãe, e no dia seguinte nós fomos para Mangaratiba, no carnaval. Henri, eu tenho foto do Henri brincando com outras crianças, tenho foto dele se divertindo comigo, brincando no videogame. Então, nós fomos passar o carnaval lá, e depois eu acho que o Leniel pegou o Henri alguns dias depois, acho que 2 dias depois. Nós ficamos 2 dias em Mangaratiba. E 2 dias depois o Leniel pegou ele e ficou um tempinho com ele. E o Henri não relatou nada disso para o Leniel, não falou nada para o Leniel. Então, eu não sei, de fato, assim, se o Leniel soube, porque ele não falou para o Leniel. No dia que ele ligou para mostrar a foto do joelho, ele também não comentou mais nada, e ele brincou de patinete, correu pelo quintal com a Olívia, não estava mancando mais. Então, assim, também as pessoas chegam e falam assim, o filho dela foi torturado, não sei, por 4 horas, que é o que as pessoas acham, pensam. Meu filho foi torturado. Isso não existiu. Meu filho ficou dentro do quarto com o Jairinho durante 6 minutos, saiu sem chorar, me ligou de vídeo na mesma hora, falando que o tio Jairinho tinha falado para ele que ele atrapalhava o meu relacionamento com o Jairinho. Não que isso não seja uma tortura, que eu acredito que é uma tortura psicológica, mas não foi tortura física. Não teve maus tratos, não teve marca nenhuma no corpo do meu filho, nem a médica testou, porque ele passou por uma pediatra, nem o rapaz do raio-x, nem a minha família e nem o Leniel, que pegou ele posteriormente. Então, esse assunto tinha sido encerrado. Aí, passou alguns dias, em fevereiro, a gente teve mais uma briga. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.